Olá, a paz do Senhor. Hoje eu quero compartilhar com vocês uma experiência, mas antes eu gostaria de fazer uma oração. Então vamos orar para que Deus possa nos abençoar. Querido e eterno Deus, que o Senhor possa contemplar, Senhor, as nossas vidas, que o Senhor possa nos ajudar a cada dia, Senhor, compreender aquilo que é a Tua vontade, que a luz do Teu Espírito possa brilhar, Senhor Deus, em nossa mente e trabalhar nos nossos corações, para que haja, Senhor, tão somente a compreensão e aceitação daquilo que verdadeiramente vem de Ti. Nos dê, Senhor, o espírito de discernimento, nos dê, Senhor, a condição, o dom de discernir os espíritos. Tão, Senhor, tão importante nessa hora na vida da igreja, na vida dos servos do Senhor, para que possamos discernir claramente as coisas que realmente vêm de Ti, Senhor, para trazer edificação ao corpo de Cristo. Remova, querido Deus, toda resistência à Tua verdade. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, hoje eu quero compartilhar com vocês uma experiência que está registrada nesse livro. Esse livro, Defendendo o Verdadeiro Evangelho, é um livro de publicação da CPAD. O autor é José Gonçalves. Bom, ele traz aqui uma experiência que eu achei que muito importante de compartilhar com vocês, que é a experiência de um pastor assembleano que se converteu ao catolicismo e se tornou devoto de Maria Santíssima. E eu acho interessante a gente compartilhar essa experiência, principalmente nesse momento que nós estamos presenciando tantas pessoas deixando a fé evangélica para professar a fé católica. E antes de tudo, como sempre tenho dito, a minha intenção aqui jamais será ofender a quem quer que seja ou desrespeitar a liberdade que cada ser humano tem de decidir a sua vida, de fazer as suas escolhas. Então, a liberdade de cada ser humano será respeitada sempre. No entanto, eu estarei aqui sempre confrontando a fé evangélica ou a fé cristã com aquilo que nós consideramos não está de acordo com aquilo que a palavra de Deus deixa-nos como instrução cristã para a nossa jornada de fé. Dito isso, eu quero aqui ler com vocês esse testemunho, que é um testemunho, deixa eu ver aqui o nome, testemunho de um tal de Sidney. Ele teria dado esse testemunho em 2004. Bom, o pastor vai relatar aqui como que foi contado esse testemunho que ele ouviu, registrou aqui nas páginas do seu livro. E à medida que eu for aqui contando para os irmãos, para vocês, à medida que eu achar necessário, eu vou fazer aqui uma observação. Bom, eu já fiz um vídeo anteriormente dizendo assim, a Bíblia me tornou católico. Então, se você não assistiu esse vídeo, eu aconselho que você assista esse vídeo. Ali eu deixo claro o seguinte, que a Bíblia por si só jamais levará alguma pessoa ao catolicismo, salvo algumas exceções que eu deixei bem claro ali
quando se trata de pessoas que não conhecem as Escrituras, que não tiveram contato com a fé cristã, mas de alguém que conhece as Escrituras, somente a Bíblia jamais conduzirá alguém à fé católica. E o inverso acontece, ou seja, alguém que é católico, através do estudo das Escrituras, pode se tornar um evangélico como tem se tornado. Assim como eu vou citar aqui esse testemunho desse pastor, o ex-pastor, né, que se converte ao catolicismo, também eu tenho deixado ali, tem uma playlist no meu canal, onde eu deixei salvo alguns testemunhos de padres que se converteram também à fé evangélica. Mas vamos lá, feito aqui essa introdução. O que realmente motivou a fazer o caminho inverso ao meu? Aqui está o pastor, autor do livro, né? José Gonçalves, está narrando aqui o testemunho, e ele começa a narrar o seguinte: o que levou essa pessoa a fazer um caminho inverso ao dele? Qual foi o motivo real dessa pessoa? E ele vai dizer: sim, pois ele diz que nasceu em um lar protestante e agora renunciou à sua fé evangélica para se tornar católico. Enquanto eu nasci no lar católico, cresci adorando os santos, a Virgem Maria, deixei tudo para aceitar Jesus Cristo como Salvador. Ele saiu de uma igreja pentecostal e eu fui convertido a uma igreja pentecostal. Ele deixou de ser pastor e eu me tornei pastor. Então aqui ele faz essa introdução comparando aqui as duas realidades, né? A realidade que ele viveu, né, quando era católico e foi convertido ao Evangelho, aceitando a Cristo como Salvador da sua vida. E aqui eu quero fazer uma ressalva, não quer dizer que todos os católicos não tenham aceitado a Cristo como Salvador da sua vida. É importante até nós fazermos aqui uma distinção, né? Eu creio que sim, existem católicos que serão salvos. E agora, aceitar a Jesus é uma coisa muito especial e muito particular. E também requer algumas questões, não é simplesmente falar assim, eu aceito. Não, você precisa compreender o que é aceitar Jesus, mas não entrarei nessa questão aqui nesse momento. Vamos seguir então com o testemunho relatado aqui. Bom, ele vai dizer o seguinte: o ex-pastor começa querendo dar um fundamento bíblico e histórico ao marianismo, tentando mostrar que essa era a crença original dos primeiros cristãos. Bom, ele vai dizer que aquele ex-pastor, ele começa no seu testemunho tentando dar um fundamento bíblico e histórico à teologia mariana. Bom, em alguns vídeos que eu já fiz falando da teologia mariana, eu já demonstrei claramente que essa teologia ela não é fundamentada nas Escrituras, ela é fundamentada numa tradição, mas não nas Escrituras sagradas. Portanto, esse pastor, ao tentar fundamentar a teologia mariana que agora ele professa com a Bíblia, ele não vai conseguir. É o que nós vamos ver daqui para diante. No testemunho, o pastor aqui, o autor do livro, vai dizer: refere-se à pessoa de Maria como sendo simplesmente Maria de Nazaré e que ela foi talvez desprezada pelo seu povo. Procura corroborar seus argumentos citando as passagens bíblicas de Lucas, capítulo 1, versículo 28 ao 42. Lucas, capítulo 1, versículo 28 ao 42. Saindo das páginas da Bíblia, o ex-pastor mergulha nas páginas da tradição católica, em busca de um elo que possa ligar o cristianismo ao marianismo. É aquilo que eu já disse. Toda conversão de um evangélico esclarecido ou que tem base bíblica à fé católica, o pivô dessa transição
não será as Escrituras, mas será a tradição católica. Então ele vai mergulhar nas partes da tradição católica em busca de um elo que pudesse ligar o cristianismo, no primeiro século, à doutrina mariana. Bom, segue o relato. Para isso, invoca a obscura autoridade do Concílio de Éfeso, realizado no ano 431 d.C. Bom, e aqui vai dizer, né, que esse concílio de Éfeso é o concílio onde foi decidido que Maria foi denominada Theotokos, ou seja, a mãe de Deus. Eu já falei isso também em outras postagens minhas, né? Então, aqui começa essa designação de Maria, o reconhecimento de Maria como a mãe de Deus, e como eu já disse antes, o que fundamenta esse argumento nesse concílio, o alvo não era Maria e sim Cristo, né? A intenção ali não era exaltar Maria, mas proteger a cristologia dentro do contexto que estava vivendo aqueles cristãos ali, tendo que lidar com alguns hereges daquele tempo. Então, no intuito de salvar a cristologia, eles abraçaram esse termo Theotokos, que quer dizer a portadora de Deus ou a mãe de Deus. Vamos lá. Segue-se a narrativa. Na sua narrativa, agora o neocatólico procura dramatizar a sua experiência mariana, chamando a atenção para o fato de que deixou de ser pastor pentecostal para se tornar católico apostólico romano. Querendo deixar claro que fez uma decisão acertada. Ora, é exatamente assim que todos os testemunhos vão tentar fundamentar, né? Se você conversa você assiste, teve uma oportunidade de assistir um testemunho de um ex-pastor que se converteu ao catolicismo, ele vai dizer que agora sim ele tomou a decisão certa, tá? Ele mistura a sua experiência aos dogmas e tradições romanas. Para esse fim, procura mais uma vez, sem sucesso, fazer uma ponte entre o apóstolo Pedro e os demais papas. Bom, esse é um outro ponto que ainda eu não abordei com mais clareza no meu canal, mas ainda pretendo fazê-lo. Desmistificar essa tradição de que Pedro teria sido o primeiro papa e que, portanto, todos os demais sucessores de Pedro se encontram na Igreja Católica. E ele vai tentar fazer aqui essa justificação, ele vai tentar, então, lançar mão dessa ponte, né, desse elo de ligação, e dessa forma, segue-se a narrativa, dessa forma, estaria provado a sucessão apostólica e que a Igreja Católica como a verdadeira igreja. Bom, para os católicos, o que vai provar a igreja verdadeira não é os ensinos que essa igreja professa, à luz das Escrituras, mas o fato dela ter uma sucessão apostólica. Bom, no meu entendimento, o que prova se uma igreja é ou não verdadeira não é a sucessão apostólica, mas é a crença que essa igreja, de fato, professa à luz das Escrituras. Vamos lá. Seguindo o relato, observa-se que nasceu protestante e que assim viveu por quase 30 anos. Ou seja, quase 30 anos dentro da igreja evangélica, agora ele se torna um católico apostólico romano. Sendo que ele viveu 9 anos no ministério pastoral, aqui o relato, e teve uma formação dentro da Bíblia, né, garante que teve uma formação dentro da Bíblia, mas assim mesmo a sua fé estava incompleta, visto que faltou aprender alguma coisa. Então ele vai justificar que, embora tenha tido uma formação bíblica, a sua fé ainda estava incompleta, que faltou aprender alguma coisa. Mas o que é que faltou aprender? Que alguma coisa é essa?
Bom, nós sempre vamos estar aprendendo, mas precisamos entender onde está a fonte do nosso novo aprendizado. Claro que nós podemos aprender por diversas fontes. O saber não ocupa lugar, já dizia alguém, né? O saber não ocupa lugar. Então, aprender sempre é bom. Agora, o que o aprendizado que nós estamos tendo, a que ponto ele vai definir a nossa fé, nós precisamos entender que o aprendizado que deve definir a fé cristã é aquele que está registrado nas Escrituras Sagradas, que esses sim são inspirados. Já disse em outra ocasião, a tradição ela pode ser aceita desde que ela não tenha um choque com as Sagradas Escrituras, que essas são inspiradas. A tradição não. A tradição pode sofrer modificações como tem sofrido. Ela pode assimilar novas informações e se tornar parte de uma tradição religiosa, mas ela não é inspirada, ela não tem a inspiração. Então isso é bom que já deixe claro. Continuando, faltou aprender algumas coisas. Por exemplo, ele não conhecia a Eucaristia, isso é, a presença do sangue de Jesus. Ele não conhecia a Eucaristia. A Eucaristia é aquilo que para nós é a ceia do Senhor, para os católicos é a Eucaristia. Então, ele não conhecia a Eucaristia conforme é ensinado nas Escrituras. Não. Ele não conhecia a Eucaristia conforme é interpretada à luz do contexto católico, né? Mas não à luz do que ensina as Escrituras Sagradas. Diz ainda que não conhecia a pessoa de Maria. Ele vai dizer, né, que não conhecia a pessoa de Maria. Alega que isso se deu por conta de que, como protestante, aprendeu que Maria era uma mulher como qualquer outra. E essas descobertas dessa Maria que ele não conhecia solidificaram sua fé. Bom, aqui precisamos fazer uma observação aqui, irmãos. Essa ideia de que Maria era uma mulher como qualquer outra, nós temos que tomar muito cuidado com esse tipo de afirmação. Embora nós entendemos que Maria ela também precisou do Salvador como qualquer outro, nós não podemos dizer que Maria não tenha um lugar de honra no papel que ela foi enquadrada, ou foi encaixada, ou foi escolhida pelo próprio Senhor para ser a mãe do Salvador. Portanto, ela seria, sim, bem-aventurada por esse tão nobre papel que lhe coube. Portanto, devemos referir a Maria não de qualquer maneira, mas como alguém que merece respeito e honra de qualquer cristão. Então, talvez essa forma de se dirigir a Maria por parte de muitos protestantes que, por falta de conhecimento, acabam, sim, trazendo uma informação meio que bem vazia a respeito da própria pessoa de Maria. Bom, então ele vai dizer que ele conhecia Maria como uma mulher qualquer, né? Não, ela não era uma mulher qualquer, ela foi a mãe do Salvador. Ela foi a mulher que teve em seu ventre o próprio Verbo encarnado. A partir daí nós não podemos dizer que essa pessoa é uma mulher qualquer. Ela foi uma bem-aventurada e deve ser reconhecida como tal. Vamos seguir com o relato. O ápice de sua experiência religiosa se deu no dia 2 de abril de 1996. Portanto, estamos aqui diante de um quadro, uma experiência de um pastor que se converteu à fé católica, isso em 1996. Portanto, isso não é novo. A ideia de um pastor converter ao catolicismo, como tem acontecido ultimamente, isso não é novo, isso já acontece há mais tempo, assim também como os padres se convertendo ao protestantismo. Ele vai relatar que nesse tempo ele passava por uma situação difícil.
e debaixo de uma árvore fez um questionamento a Deus. Ele não fala aqui qual foi o questionamento que ele fez a Deus, mas ele estava num momento difícil. Geralmente, né, as experiências que geralmente alguém tem acontece no momento mais sensível da sua vida, no momento geralmente de dor, de prova, no momento difícil. São momentos propensos tanto a pessoa ter uma experiência real com Deus, né, e aprofundar ali as suas experiências, sua intimidade com Deus, mas também são momentos propensos para que o inimigo das nossas almas aproveite aquele momento sensível para também levar o ser humano a uma experiência que não necessariamente seja uma experiência advinda de Deus. Eu quero fazer aqui uma observação dentro dessa minha fala. Por exemplo, nós, cristãos, compreendemos que a experiência que os espíritas têm, e aqui, claro, respeitando, como disse, a fé, a liberdade de cada ser humano crer no que ele quer crer, mas entendemos que a experiência que os espíritas têm, que levam as pessoas para a fé espírita, que geralmente é uma experiência com alguém, com um falecido, que tenha aparecido, que tenha falado com ele e tal. Então, essas experiências levam muitas das vezes as pessoas para a fé espírita. E não quer dizer que essa experiência, à luz das Escrituras, podem ser considerada uma experiência vinda de Deus. E eu creio que até o catolicismo não aceitam essas experiências espíritas como algo realmente vinda de Deus. Portanto, nós temos que tomar muito cuidado com as experiências. É preciso ter de Deus discernimento para entender o que está acontecendo naquele momento conosco. Bom, vamos ver como que foi então essa experiência que ele teve após um questionamento que ele fez com Deus. Aqui ele não fala qual foi o questionamento. Foi naquele momento que levantou a cabeça e viu aproximadamente a 3 metros a figura de uma mulher. Então ele teve uma visão de uma mulher. Aquela aparição feminina teria lhe dito que algo iria acontecer. Então ele teve uma experiência, ele viu ali uma visão de uma mulher que disse para ele alguma coisa que iria acontecer. Ele também não relata o que aquela mulher teria dito para ele e que aconteceu. Após o cumprimentá-lo, pegando em sua mão, a mesma desapareceu. Tal experiência literalmente o lançou ao chão de joelhos. A palavra dita pela mulher teria se cumprido. Esse fato deixou convencido de que Deus mandara um anjo na forma de uma mulher. Então ele, como um evangélico, como um pastor evangélico, ele a priori ele vai acreditar que aquela visão era uma visão de um anjo em forma de uma mulher. Depois ele continua dizendo que aquela mulher volta a aparecer uma segunda vez para ele. E dessa vez ela aparece em sonho. E nessa nova aparição, ela teria dito: eu te escolhi, não temas. Tu converterás multidões antes do grande acontecimento. Bom, então ele está falando que aquela aparição diz que ele foi escolhido, que ela, né? Ela escolheu, né, a ele para que ele pudesse converter multidões antes do grande acontecimento. Aqui também não narra que grande acontecimento seria isso. Encontrarás um que tudo te explicará, mas lutas enfrentarás, mas terá vitória. O que tu queres, não te preocupe, tudo será revelado. Essas palavras foram ditas a ele em 16 de dezembro de 1998. Bom, as aparições começaram a tornar-se corriqueiras. A mulher volta a visitar-lhe e dessa vez ele fica confuso. A figura feminina apareceu ao lado de uma imagem católica. Então agora a figura feminina vai aparecer ao lado de uma imagem católica.
O embaraço foi resolvido quando ele ficou sabendo posteriormente que se tratava da imagem de Santa Isabel de Portugal. Mas os questionamentos continuaram. Foi então que ele indagou: por que, Senhor, permite o anjo aparecer ao lado de uma imagem? Destaca que este questionamento se justificava porque, segundo a sua exegese protestante, os católicos adoram imagens. Ressalta que pensava dessa forma porque só lia os versículos que proibia fazer imagens. Então, ele vai dizer que ele pensava que os católicos adoravam as imagens porque eles só liam os versículos que proibiam fazer imagem na sua exegese católica. Bom, aqui prova também a imaturidade, né? Para um pastor que vai dizer que só lia, vai fazer uma sua exegese, mas só lia os versículos que proibia fazer imagem, mostra uma imaturidade também por parte dele. Procura mais uma vez dar fundamentação bíblica à veneração das imagens, por parte dos católicos, dando-lhe uma roupagem bíblica, que é o que os católicos geralmente fazem. Diz que isso estaria no Antigo Testamento, onde Deus mandou fazer os querubins, que estavam sobre a arca da aliança. Deus mandou Moisés fazer a serpente de bronze. Salomão construiu imagens, enfeites, inclusive imagens de boi. Então, todos esses argumentos são os argumentos que os católicos utilizam para justificar as suas imagens, para dizer que Deus não proíbe fazer as imagens, né? Mas que Deus teria proibido simplesmente as imagens dos ídolos pagãos, mas não qualquer imagem. Sobre isso, né, não vou entrar aqui na questão no momento. O relato continua: lamento ter usado de uma forma equivocada o Salmo 115 para combater a idolatria católica. Agora ele vai dizer, agora católico, que ele lamenta ter utilizado de forma equivocada o Salmo 115 para combater a idolatria católica. Bom, nós temos ex-padres que utilizam hoje exatamente o Salmo 115. Inclusive, tem uma conversão de um padre que está na playlist do meu canal aí, que a conversão dele ao Evangelho começa com a leitura que ele fez do Salmo 115. Né? E ali Deus começa a trabalhar no coração dele. Então faz um caminho inverso aqui, né? Nesse estágio da sua experiência, começa a assumir a sua catolicidade com o questionamento. Por que esse anjo aparecia ao lado da imagem dos católicos? Nesse ponto, resolve procurar um padre católico em busca de explicação. Ao adentrar no santuário católico, depara-se com um objeto sagrado. Era o cálice ou âmbular. Diz que naquele local, a 4 metros, estava uma bola de fogo. A visão deixou trêmulo, vindo a cair mais uma vez. Esse acontecimento lhe deu uma certeza: jamais iria dizer que estava salvo. Esse acontecimento abalou a fé dele, a ponto de ele ter uma certeza de jamais iria dizer que estava salvo. Na verdade, a presença de Cristo em nós, dentro de nós, nos dá uma confiança, uma certeza de salvação, que é algo extraordinário. Aquela certeza de que quando nós tombarmos nessa vida, como nós deixarmos essa vida, aqueles que têm realmente a presença de Cristo no seu coração, ele vai tranquilo, porque ele sabe que é um salvo em Cristo Jesus. Não há como Cristo não cumprir a sua palavra. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Né? Então não tem como Cristo não ser fiel à sua palavra. Então vamos lá. A experiência aumenta também o desejo de pertencer à igreja, ou seja, após essa experiência que ele teve lá na igreja católica, com essa bola de fogo, aumenta o desejo de pertencer à igreja que ele, Cristo, mesmo fundou. Agora ele vai dizer que ele agora aumentou o desejo de pertencer à igreja católica, que é a igreja que Cristo fundou. Bom, isso aqui é um argumento católico. A igreja que Cristo fundou foi a igreja católica. E nós temos argumentos contrários também. Também não vou entrar aqui nesse momento, nessas questões,
porque não é oportuno, até mesmo para não estender mais ainda o testemunho. O seu anticatolicismo foi se esvaindo e promete: nunca mais vou humilhar os católicos, jamais vou convidá-los para aceitar Jesus. Bem, vamos aqui fazer uma observação a isso que ele acabou de dizer aqui. Seu anticatolicismo foi se esvaindo e ele promete: nunca mais vou humilhar os católicos. Primeiro, irmãos, os irmãos protestantes, os irmãos evangélicos que estão me ouvindo, jamais nós devemos querer humilhar os católicos. Jamais nós devemos querer humilhar quem quer que seja. Esse não deve ser o nosso papel, não deve ser o papel de nenhum cristão, provocar, humilhar as pessoas. Não. Nós devemos sim, com mansidão, expor a verdade à luz das Escrituras. É assim que a Bíblia nos ensina. Devemos expor a verdade com mansidão, para ver se aqueles que resistem, de alguma maneira, possam ser convencidos pelo Espírito e venham, então, a se libertar do laço em que foram laçados. Né? Esse é o conselho de Paulo, escrevendo a Timóteo. Então, ao servo do Senhor não convém contender, deve ser manso, apto, né, para ensinar com mansidão. Então, não devemos querer humilhar quem quer que seja. Jamais vou convidá-los para aceitar Jesus. Bom, isso aqui não seria sábio. Por quê? Porque eu vou dizer que o convite para aceitar Jesus deve ser feito não somente a católicos, mas eu acredito que muitos evangélicos estão nas igrejas evangélicas e não aceitaram de fato a Cristo Jesus. Nunca, pessoas que às vezes nasceram dentro da igreja evangélica, nasceram no berço evangélico e não tiveram uma experiência de novo nascimento, apenas têm uma religiosidade, não tiveram realmente um encontro real com Cristo Jesus, um novo nascimento, uma aceitação que define o seu ponto de encontro com Cristo do início da sua caminhada cristã. É possível que existam muitas pessoas dentro das igrejas evangélicas que ainda estão na igreja evangélica porque sente bem, porque gosta do culto evangélico, porque tem um interesse materialista, porque tem vários outros interesses, mas que ainda não tiveram um encontro real com Cristo. Isso pode acontecer. Então, convidar para aceitar Jesus, isso deve ser feito, sim. Se você está conversando com alguém, se você pergunta a essa pessoa: você já aceitou Jesus como o único Salvador na sua vida? E é importante que se faça isso. É importante, independente de quem quer que seja. O relato continua. Agora é levado à presença do bispo. Ele foi conduzido à presença do bispo. Após ouvir sua história, o bispo teria lhe dito que a mulher da sua visão pode ter sido uma aparição de Nossa Senhora. Veja bem que o bispo não dá certeza de que na visão dele foi Nossa Senhora que apareceu. Pode ter sido. Nem o bispo afirmou categoricamente que a visão que ele teve foi uma visão da aparição de Nossa Senhora. Ninguém afirmou que era, de fato, a aparição de Maria completa, ou seja, ele nunca teve uma afirmação clara de que aquela visão que ele teve era de Maria. Na sua saída, o bispo deu-lhes 3 valiosos objetos: o terço, um crucifixo e o catecismo católico, dizendo em seguinte: se você quer saber o que nós pregamos, leia esse livro. Claro, se você quer conhecer a fé católica realmente, o catecismo católico é a melhor ferramenta para você conhecer realmente a fé católica. Mas não somente o catecismo católico, você tem que lançar a mão de livros também. Tem uma série de livros católicos. Eu já fiz aqui uma série de vídeos relacionado à Mariologia Afunciana, baseado num livro católico, né? Um livro que é 30 dias com Nossa Senhora. E eu vou demonstrando quantas coisas incoerentes aparecem nesse livro. Então, para conhecer a fé católica, sim, a priori seria o catecismo, né, católico, mas também você tem que lançar mão de outros livros para entender o que está acontecendo realmente no contexto católico. Bom,
E foi exatamente o que ele fez. Em tempo recorde teria lido o catecismo. E olha que não é fácil, tá? O catecismo católico é um catecismo grande, tem mais de 600, não sei, 600, 700 páginas, se não me engano. Tudo ficou esclarecido. Aquilo que a Bíblia não conseguia fazer, o catecismo o fez. Ou seja, a Bíblia não foi suficiente para esclarecer para ele a fé cristã, mas o catecismo foi suficiente. Agora ele sabia o que significava ser católico, entendeu o porquê do Papa e chegou à conclusão de que a Igreja Católica é, de fato, a Igreja de Jesus Cristo. Deixou de ser pastor, então, né? Ele deixou de ser pastor protestante para abraçar, sim, a Maria, que deu ao projeto de Deus. Ele interrompe o seu testemunho para adorar Maria com um hino, o qual intitulou Quem é essa mulher? Depois, lembra em seguida que por esse tempo enfrentou grandes crises familiares, financeiras, o que teria motivado a voltar à Igreja Católica e a lançar-se nos braços de Jesus sacramentado. Mas, mais uma vez, o testemunho é recheado de uma louvação a Maria, a imagem de Maria que está diante dele. Dessa vez o cântico tem a letra católica, mas a melodia, a música, algumas estrofes que foram adaptadas ao hino evangélico. Bom, não sei qual que é, isso aqui é o livro não traz, que hino é esse, né? Mas vai encerrar aqui o testemunho dizendo que o seu testemunho está encerrado com as palavras de que Deus está fazendo maravilhas dentro da Igreja Católica e por isso mesmo não pode deixar de venerar a Maria. Um outro cântico mariano intitulado Mãe Rainha finaliza o seu testemunho. E aqui, agora, o pastor, autor do livro, vai fazer que será que foi Maria mesmo, né? E ele faz aqui uma observação que é importante. Eu não vou fazer aqui todo o relato dele, né? Mas aqui duas coisas que são importantes, que todo cristão deve saber no que está na Bíblia e entender. Uma delas é exatamente o que está escrito aqui. Quando o assunto é a nossa salvação, o nosso destino eterno, esses questionamentos se tornam importantes. E mais, onde fica a recomendação bíblica? Provai os espíritos, se de fato são de Deus. 1 João 4:1. Ou seja, a Bíblia nos adverte a não sair dando crédito a qualquer manifestação, qualquer espírito, qualquer manifestação sobrenatural, mas provar se de fato esses espíritos são de Deus. Foi dito que a suposta figura angélica apareceu ao lado de uma imagem católica e que essa imagem era de Santa Isabel de Portugal. Não há dúvida de que o ser angélico fomentou a idolatria. Sobre isso a Bíblia fala claramente. Mas, ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho além do que vos tenho anunciado, seja anátema, amaldiçoado. Gálatas 1, versículo 8. O ex-pastor parece que se convenceu de que aquela personagem do seu sonho era o verdadeiro, porque ele disse que ia acontecer, e de fato aconteceu. Ou seja, aquela figura disse algo que iria acontecer e aconteceu. Então, por isso, ele confiou, ele acreditou que de fato era verdadeira. Mostra mais uma vez também o quanto aquele pastor ele tinha um conhecimento bíblico bem, vamos dizer assim, superficial, porque o que diz as Escrituras? As Escrituras dizem, mas esse não é o critério de julgamento bíblico. As Escrituras dizem, quando o profeta ou sonhador de sonhos se levantar no meio de ti e te der um sinal ou prodígio, e suceder o tal sinal ou prodígio de que te houver falado, e dizendo, vamos após outros deuses que não conhecesses, e sirvamo-los, não ouvirás as palavras daquele profeta ou sonhador. Deuteronômio
13, 13. Aqui o autor do livro, não citou o restante, né? Porque ali nessa fala de Deuteronômio 13, 13, ainda assim, porque eu, Senhor, provo se realmente vocês serão fiéis a mim. Essa, parafraseando, seria o que está ali registrado na fala de Deuteronômio. O ex-pastor provou os espíritos? Seria realmente esse suposto ser angélico enviado da parte de Deus? E aqui o autor do livro, não foi. Bom, o que eu quero deixar claro para vocês é aquilo que eu tenho dito. Veja bem, o que levou esse pastor para o catolicismo não foi a Bíblia, mas foi uma experiência e foi a tradição católica. Ou seja, a Bíblia jamais levará um cristão evangélico à fé católica. Isso eu digo respeitando os irmãos católicos, sem querer ofendê-los. Eles sabem realmente que o que eu estou dizendo é verdade. Por quê? Porque a doutrina católica ela é sustentada num tripé. Que tripé é esse? A Bíblia como a inspiração de Deus, divina, mas também a tradição como fonte também de inspiração, igualmente a Bíblia. E o magistério da igreja, aquele que tem autoridade para interpretar corretamente a Bíblia. Então esse é o tripé em que se sustenta a fé católica. A fé católica não consegue se sustentar apenas pelas Escrituras. Portanto, as Escrituras não levará um evangélico à fé católica. Bom, que Deus possa abençoar você que está me ouvindo, que esteve até aqui, né, ouvindo esse testemunho, e pense bem naquilo que foi relatado aqui. Não dê crédito a qualquer espírito, mas prove se os espíritos são de Deus, vá para as Escrituras, prove se o que está sendo ensinado está em conformidade com as Escrituras sagradas. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho, diz a palavra do Senhor, Salmo 119, versículo 105. Tá bom? Deus abençoe a todos. Se você gostou, não esqueça, dá aí o seu like, um joinha, comenta, compartilhe, assim você vai estar ajudando também a fortalecer outros irmãos mediante aos testemunhos cristãos que nós estamos aí falando, e aos ensinamentos que nós temos deixado no nosso canal aí, com o intuito de esclarecer e de fortalecer a fé dos nossos irmãos. Que Deus abençoe a todos. Bom, eu já ia me esquecendo, eu não posso deixar de forma nenhuma de deixar para vocês aqui a fonte daquilo que eu estou trazendo para vocês. É importante, né? É importante. A fonte é o livro, eu já disse antes, né? O livro Defendendo a Fé, Defendendo o Verdadeiro Evangelho, publicado pela CPAD, autor Josué Gonçalves. Então, se você quiser adquirir, vale a pena, tem muita informação boa aqui nesse livro. O autor, Josué Gonçalves, é ministro do Evangelho, conferencista, graduou-se em Teologia pelo Seminário Batista de Teresina e em Filosofia pela Universidade Federal do Piauí, licenciou disciplinas como grego, hebraico, teologia sistemática na Faculdade Evangélica de Teologia do Piauí, a FATEP, autor dos livros Por que Caem os Valentes e As Ovelhas Também Gemem, editados também pela CPAD. Atualmente é pastor em Teresina, Piauí, vice-presidente da Comissão Apologética. Bom, na época que ele escreveu esse livro, ele estava aqui com essas informações biográficas aqui, tá? Então, fazendo jus aqui, né, aos direitos autorais e também aqui dando honra, né, a esse amado servo de Deus que fez um excelente trabalho. Se você tem a oportunidade de conhecer, né, e adquirir, você vai ficar satisfeito com o que está sendo apresentado aqui. Tá? O que eu ganho com isso? Eu ganho apenas o privilégio de poder compartilhar com o nosso amado irmão naquilo que ele trouxe tão importante para a edificação dos irmãos. A paz do Senhor.